Pode parecer distante, mas a comunicação no agro ela foi sempre muito presente. O som do rádio, por exemplo, sempre foi companhia para o homem do campo, do nascer ao pôr do sol. Mas o tempo passou e hoje ele planta e colhe se informando da tela de um celular dentro do seu trator, que se ele quiser faz tudo sozinho. E como eu disse, o tempo passou, evoluiu, correu, avançou. Então hoje a gente produz diferente, compra e vende diferente e, claro, nos comunicamos de forma diferente. Nós nos comunicamos muito além das porteiras, dos talhões e muito, muito além campo. Mas a gente está fazendo isso certo? Olha só, abre aspas, eu sou caipira do fundo, pé vermelho, lá da fronteira de Minas com São Paulo, da região de Ribeirão Preto, de Ituverava. Essa foi uma das autodefinições numa recente entrevista que o Marcelo Taz deu. Caipira. Mas, senhoras e senhores, a gente está falando de um caipira que é jornalista, ator, diretor, roteirista, apresentador, escritor e a minha definição preferida, educador. A genial habilidade do Marcelo Taz de se comunicar foi muito além das fronteiras da grande metrópole de Ituverava e ganhou o mundo. Ganhou o mundo e gerações na forma de educar. E muito disso começou na roça, com direito a, segundo relatos do próprio, radinho de pilha e serenatas na madrugada. Tá certo isso, Marcelo Taz? Direto da roça para o podcast do Notícias Agrícolas? Tá certo isso? Nossa, você me entregou tudo agora aí, Carla. Entreguei. Que alegria falar com vocês. A alegria é toda nossa, Taz. A alegria, o prazer e o privilégio é todo nosso. Muito legal. Olha, eu realmente sou esse cara que nasci numa cidade bem pequena, Ituverava, que continua, inclusive, uma cidade pequena, mas a transformação é gigantesca, né? Principalmente a transformação da comunicação, como você já deu o spoiler aí. Então é uma alegria poder falar com você e com todos que nos acompanham aqui. Agricultura é uma coisa que tem a ver com a minha origem e que tem a ver com o meu presente também. É isso mesmo que eu quero entender, Taz. Eu queria primeiro entender como é que foi essa sua infância, porque você fala muito sobre isso, né, Taz? Nas entrevistas que você dá, nos projetos que você encabeça, você fala muito sobre isso, sobre essa sua relação com a roça, sua relação com o campo. Como é que foi essa infância, Taz? Como é que tudo isso começou? Por que dessa relação? Eu fui uma criança muito sortuda, porque primeiro neto dos dois lados, de pai e de mãe, família muito grande, ali na região de Ribeirão Preto, né? Então, eu estou falando não só de Ituverava, mas estou falando de São Joaquim da Barra, Orlândia, Guaíra, né? Tinha a família toda espalhada ali por aquela região, uma parte em Minas também, nós estamos falando ali do Triângulo Mineiro. Então, eu tive uma infância muito livre, muito na rua e, sobretudo, muito ligado à terra, porque o meu avô, João Ataíde, por parte de pai, ele era um carroceiro, ele começou a vida dele como carroceiro numa fazenda de café e aos poucos foi crescendo, ele era um empreendedor e acabou comprando um pedaço dessa fazenda grande e esse sítio dele foi o meu aprendizado de criança. Eu era o office boy dele, ou eu era o cara que dava o vô João a ir lá pegar o leite. Ele ia 2 vezes por dia, eu não conseguia, eu não tinha tanta saúde quanto ele. E aí comecei a entender, enfim, né, a dedicação do homem do campo para criar gado, para tirar leite, para plantar e guardar, né, naquela época em silos que a gente construía dentro da terra para a época da seca. Enfim, comecei a perceber essa coisa maravilhosa que são os ciclos da natureza, né? Isso muito criança mesmo. Eu fui aquela criança que tomava leite no curral, sabe? Jogava um pouquinho de açúcar no fundo de uma caneca e o cara tirava o leite em cima do açúcar, já misturando aquele leite quentinho de manhã. Quem já fez isso sabe do que eu estou falando. Enfim,
tive um contato muito próximo mesmo, sabe? Então, não é mentirada, não. Eu sei subir em cavalo chucro e sei vacinar gado e tenho um conhecimentozinho de plantar também. Aí sim, hein, Marcelo Taz? Ou seja, todas essas definições que eu dei foram insuficientes, porque temos ainda Taz, produtor rural. Agora, Taz, você foi ganhar o mundo justamente porque você também fala sobre isso, né? Sobre essa paixão pela comunicação, você se apaixonou pelo vídeo, né, Taz? Você estava fazendo engenharia, se apaixonou pelo vídeo e foi se comunicar, que nasceu contigo essa coisa de comunicar educando. E como que você percebe essa transformação da tua visão, Taz? Hoje, depois de toda essa experiência que você passou, né, dessas transições todas, de projetos todos, como é que hoje você olha para essa sua relação com o campo e como é que você olha para o campo hoje, Taz? A realidade da comunicação digital tem muito a ver com o campo. Esse é um assunto muito bom, porque tem a ver com você perceber a evolução do que você planta. Eu estou falando de rede social, por exemplo, eu estou falando de engajamento. Quando você inicia uma comunicação hoje, a resposta ela deve ser observada todos os dias, igual nós fazemos quando plantamos uma horta, por exemplo. Né? Você tem que estar lá, você tem que entender se está batendo sol, se apareceu pulgão, se tem erva daninha, o que você vai, se a muda que você escolheu foi boa. Isso tem muito a ver com conteúdo de comunicação. Então, hoje, na comunicação acelerada, né, que é a que nós vivemos, eu comecei a aplicar conhecimentos lá da minha infância e deram muito certo, sabe? Principalmente no relacionamento, no novo tipo de relacionamento que cada um de nós tem com o seu cliente, com o seu parceiro de produção, enfim, com os outros fornecedores, né? Hoje em dia, todas as cadeias estão conectadas. E aí vale muito mesmo a visão de um roceiro, como eu me autodefino, né? Um roceiro urbano, que olha para essas conexões para perceber quais delas estão precisando de um adubo, ou de um pesticida. Eu gosto muito de usar pesticida orgânico, né, para combater larva, por exemplo. Mas, enfim, é a aproximação que nós criamos hoje, como estamos aqui agora, né, nós dois conversando, e muita gente comentando o que nós estamos falando aqui. A comunicação hoje é isso, não é mais uma coisa como no início da minha vida profissional, que era apenas uma emissão, né? Por isso que eu trabalhava em emissoras de televisão quando eu comecei a minha carreira, e hoje essa palavra não faz mais nenhum sentido, porque nós somos todos produtores de conteúdo, e quem produz, quem emite conteúdo, tem que principalmente ouvir o retorno do que emitiu, para poder aprender e aperfeiçoar o seu veículo. Taz, eu percebo que essa relação, por mais estreita que ela tenha se tornado, porque, né, passamos de emissoras de TV para redes sociais, né? Então, os dois termos, tanto rede quanto sociais, mostram como há uma aproximação mesmo de quem emite e de quem recebe, né? Então, eu imagino que isso seja, essa aproximação seja muito, muito estreita. Agora, eu percebo que quando a gente traz isso para uma relação campo-cidade ou produtor e consumidor de alimentos, essa relação, a ponte fica mais longa, Taz. As pessoas não entendem de onde está vindo a comida que elas comem. As crianças sabem que as vacas existem, Marcelo Taz? Olha, a ponte ainda fica mais longa, mas a oportunidade que existe hoje é da gente diminuir muito essa ponte. Certo. A ponto disso não existir mais, essa barreira não existe mais. Você me fez lembrar uma cena da minha adolescência, quando eu já comecei a viajar sozinho, e eu estudava aqui em São Paulo, na faculdade, né? Eu fiz engenharia, veja você, para aprender comunicação, e isso é muito importante.
porque eu fui pela técnica, né? Eu comecei pela técnica. E aí eu lembro muito bem de estar na Anhanguera, aquela viagem longa, 400 quilômetros e tal, e a gente estava, eu estava, na verdade, indo de São Paulo para Ituverava, meio que num final de ano, assim, indo para o Natal. E aí, no banco da frente, no Real Expresso, provavelmente, que é a companhia que ligava São Paulo a Ituverava, brincadeira, né? Tava uma paradinha ali em Ituverava, mas ia para Uberaba, Brasília e tal. O filho conversando com a mãe mostra uma plantação, entendeu? De laranja, passando ali em Limeira. E o filho pega e fala assim, não, ai mãe, mas laranja não nasce em caixa? E isso essa piada, inclusive, ela circula muito, mas foi a primeira vez que eu vi a piada na minha frente. E fiquei besta de ver como que, enfim, aquela criança, enfim, não sabia de algo que para mim era fundamental, que era muito natural, entendeu? E hoje, com as redes, é muito importante que os produtores, né, as pessoas que amam a agricultura, que dedicam sua vida a isso, saibam que é possível, né, é possível fazer essa comunicação. Essa comunicação é muito mais possível, porque, como você falou aí na abertura, o cara está no trator lá no campo e está navegando, ele está recebendo informação, entendeu? Isso hoje é muito mais uma realidade, aproximar o campo da cidade e, sobretudo, a consciência de como é produzido o nosso alimento. Isso vai ajudar, numa palavrinha muito importante, que está sendo cada vez mais valorizada, inclusive pelos consumidores, que é sustentabilidade, que não é mais um papo só, enfim, do pessoal xiita, que vê a agricultura como um perigo para o meio ambiente, e às vezes mas não é o caso de tratar com esse preconceito, com essa força, mas quando você explica como as coisas são produzidas, e com transparência, que é outra palavra muito importante na era que nós estamos, né? Transparência. Sim. A aproximação é natural, Carla, você entendeu? A aproximação é natural, você vai poder botar mais valor no que você produz. Os países consumidores, inclusive falando agora de comércio internacional, começam a ter exigências, né, de certificados de qualidade, de onde que veio essa galinha, esse ovo, essa soja, essa madeira, né? Tudo isso é muito importante entender que hoje, quem quer trabalhar direito vai poder qualificar muito mais o que tem para entregar. E Taz, a gente está Você acha, quando você olha para o agronegócio brasileiro, duas perguntas te faço. Os brasileiros conhecem esse Brasil que produz, Taz? Número 2. Não. Não. Não conhece. Número 2, aí a gente reflete, Taz. Número 2, o mundo subestima o Brasil que produz, Taz? Para a primeira resposta é não, as pessoas não conhecem o agronegócio e por isso ele é tão estigmatizado. Desculpa, ele é tão estigmatizado porque, como qualquer tipo de estereótipo, né? Quando alguém faz uma besteira, ele acaba causando uma marca naquela categoria, Sim. Entendeu? E no caso do agronegócio isso acontece muito, por conta de alguns produtores que fazem caca, que fazem coisas erradas, aquilo estigmatiza uma categoria. Agora, tirando inclusive esse papo mais pesado, né, da estigmação, quando você estigmatiza por uma coisa, por exemplo, de ofensa ao meio ambiente, e isso acontece, então é bom a gente deixar claro, isso só está estigmatizado porque tem gente que faz isso, né? Eu não estou aqui querendo pintar um mundo cor-de-rosa, mas o que eu estou querendo dizer é que se nós não atuarmos com transparência e mostrarmos como que eu produzo o que eu faço, como que eu penso as coisas e como que eu mudei de ideia. Nós estamos hoje num mundo onde mudar de ideia não é feio, né?
Eu falo isso porque eu venho do mundo de antigamente. Você mudar de ideia, pô, você ia passar um carão, você ia ter que se rebaixar. E hoje não é nada disso, né? Então a minha carreira, inclusive na comunicação, ela significa várias fases onde eu mudei de ideia e aprendi coisas novas e pude continuar me atualizando. Isso vale para qualquer área, principalmente a área da agricultura, onde eu, que conheço esse setor, porque não só tenho origem nele, mas tenho interesse em ajudá-lo a se aperfeiçoar, a ser menos estigmatizado, eu sei da qualidade dos produtores brasileiros, né? Eu sei da qualidade do quanto que já se usa de tecnologia, por exemplo, para melhorar a produtividade. Agora, ao mesmo tempo, os números recentes, inclusive, mostram que podemos avançar muito mais, usarmos menos áreas, por exemplo, ou usar as áreas que já existem para aumentar a produção, Sem dúvida. ou usar com inteligência, né, os recursos naturais para que eles não nos deixem na mão, sabe? Então, tem vários exemplos aí, né? A crise do café, que é uma planta que eu acompanhei como criança, né? Ela deixou isso muito claro, né? Terras que eram utilizadas para café até exaustão, e aí a terra ia por água abaixo, né? Hoje não, hoje muita gente já sabe do valor de uma conservação de uma terra, das várias metodologias que existem para isso, e assim fazer a coisa ser boa para todos, para quem consome e para quem produz. O vencedor de uma espécie de Nobel da Agricultura, que é o World Food Prize, esse ano, Taz, foi um doutor em solos. Ele está há 60 anos debruçado em estudar sobre solo, como é determinante esse insumo, como é determinante que a gente tenha um perfil de solo, conservação dos níveis de umidade. E aí você passa para uma série de outras agendas positivas que o agronegócio tem, não só brasileiro, mas mundiais, que não tem espaço. E acho que é esse o meu próximo questionamento para você, que é isso, assim, por que a gente não tem espaço, Taz, na mídia geral? Nós somos uma mídia de nicho, né? O Notícias Agrícolas é uma mídia segmentada e trabalha para falar sobre agricultura, sobre pecuária, sobre agronegócio. É um termo recente, mas é uma prática antiga. Por que a vocação do Brasil, tá? O Brasil é produtor por vocação. Por que a vocação do país não tem espaço na grande mídia, tá? É por conta desse estigma? Olha, tem duas coisas aí, tem duas mãos essa prosa nossa. Primeiro, tem uma ignorância nossa, da mídia mesmo, em relação a esse assunto, em relação à complexidade desse assunto. Então, existe sim, eu posso falar, posso fazer essa meia-culpa em nome de colegas de mídia, se conhece pouco esse universo. Então, esse é o lado de cá. Aí tem o lado daí. Eu creio que precisamos, aí eu vou me colocar do lado daí, tá certo? Precisamos o quê? Traduzir melhor esse universo. Como vocês fazem aí no veículo de vocês? Traduzir melhor esse universo, porque hoje o espalhamento de coisas legais é muito mais rápido, né? Então, é uma coisa de formação de uma cultura. É igual plantar, você tem que ir fomentando essa cultura desse conhecimento e espalhando. Agora, eu só quero lembrar você que a agricultura foi a primeira atividade humana que gerou as primeiras redes sociais. Olha que loucura. Eu estou falando aqui lá do antigo Iraque, onde nasceu a civilização, a cidade de Uruk, onde foram encontrados os primeiros tablets. Eu estou falando de 3.500 anos antes de Cristo. As inscrições nessas tabuletas, aquelas tabuletinhas que a gente vê lá quando vai ver arqueologia, durante muito tempo ficaram especulando se aquilo era religião, se era profecia, e foram descobrir que era comércio de bovinos, veja você, de bovinos de agricultura. Foram as primeiras cidades da humanidade, né?
ali na região onde que é o Iraque, inclusive hoje. É o berço da civilização ocidental, depois Egito e tudo ali em volta. Então, as redes sociais surgiram com a agricultura. Lá na Mesopotâmia, encontro de dois rios, o Tigres e o Eufrates, uma zona muito fértil para a agricultura, e foi quando formaram-se as primeiras cidades, e a agricultura falou, opa, é comigo mesmo, eu vou botar comida aqui para esse pessoal poder se alimentar. Então, a agricultura está na origem da comunicação humana, veja você, está bem na origem mesmo, e por isso que, quando você falou ali no começo que a agricultura ela tem a ver com rádio, por exemplo, né? Eu confirmo totalmente isso. A minha infância, quem me despertou para o mundo da comunicação foi o radinho, que eu ouvia lá nos Cafundó, lá da fazenda do vô João, ouvindo aquelas notícias à noite, às vezes em ondas curtas, pegava uma estação, às vezes, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu falava, meu Deus, como esse mundão é grande, né? Então, o rádio é uma coisa que está relacionada especialmente a essas grandes áreas que nós temos no Brasil, que hoje são cobertas, né, por sinais de internet, de satélite e tudo mais, por drones, né? A gente sabe do quanto que já se usa isso na agricultura, mas a origem líquida que é uma coisa muito legal também da gente entender, né, que eles falam que a comunicação digital é uma comunicação líquida. Ela vem dessa origem do rádio, sabe? Que sempre foi um veículo onde você ouvia, mas você também falava, você mandava um recado. Alô, dona Irene, a senhora que está aí, né? Manda, o seu Agenor está aqui mandando um recado, não sei o quê. A origem da comunicação está muito ligada a essas duas mãos, ou múltiplas mãos hoje que existem de comunicação, como a gente sempre conheceu lá na roça. A gente tem um espaço, Taz, aqui no Notícias Agrícolas tem um espaço numa rádio aqui do interior de São Paulo, aqui em Sumaré, onde a gente fala meia hora ali sobre agronegócio e tal. Imagine você quantas perguntas a gente não recebeu esses últimos tempos. Por que o arroz está nesse preço? Por que o óleo de soja está valendo uma pepita de ouro? Por que raios o leite está custando o preço de uma vaca? E assim, como responder essas pessoas, né, Taz? E veja bem, eu quero dar mais uma prova aqui que o agronegócio sempre foi campeão de audiência na mídia. Mesmo que eu concorde com você, precisava ter mais espaço. O programa mais antigo e de maior sucesso da Globo se chama Globo Rural. E é o campeão de engajamento. Desde quando responde a carta até hoje, quando responde pela internet. E continua respondendo por carta também. E o Zé Hamilton? Por isso que eu amo Zé Hamilton Ribeiro. Zé Hamilton Ribeiro. Eu amo o pessoal do Globo Rural e mando um grande beijo e parabéns por sustentarem um programa tão bom assim durante tantas décadas. O Zé Hamilton Ribeiro está muito interligado com a história do Notícias Agrícolas, Taz, porque ele é amigo pessoal do João Batista Olive, que é jornalista desde que o mundo é mundo, e fundou o Notícias Agrícolas com o Zé Hamilton, né? Os dois sentaram, o João foi para... E eu que não sabia disso, estou falando bem dele aqui, hein? Olha lá. Falar bem pelas costas é a melhor coisa que tem, não sabia mesmo. Ele Taz. O João foi cobrir, fez aquela matéria do Fantástico, Viúvas da Seca, onde as crianças brincavam com os ossinhos, Taz. Você lembra disso, com certeza? Brincavam com os ossinhos dos animais como se fossem brinquedos. O João voltou e falou, a agricultura é o futuro desse país, a prosperidade só vai vir com a gente olhando para a nossa vocação, que é produzir comida, né? E as pessoas precisam comer. E o Zé Hamilton, então, os dois sentaram e o Notícias Agrícolas chegou na internet antes do produtor chegar na internet, Taz. Então, a gente teve esse privilégio, né? E essa comunicação líquida a que você se refere é essa grande oportunidade que a gente tem de fazer as coisas acontecerem, de fazer essa tradução desse universo a que você se refere. Agora, a gente ainda sofre, Taz, no agro,
com uma comunicação muito reativa. A gente quer reagir ao que uma celebridade falou, a gente quer reagir ao que uma celebridade diz de que a gente não pensa no bem-estar animal, ou que a gente desmata, ou que a gente queima, ou que a gente está terminando com tudo. Como é que a gente muda essa chave, Taz? Nos nossos líderes, assim, de comunicação reativa para uma comunicação educativa. Como é que tem que ser esse processo? Tem que ser com ação. Sabe, a comunicação hoje tem que ser feita com ações. Não adianta falar muito, você tem que mostrar o que você está fazendo. Com transparência, volto a relembrar uma palavra que eu falei aqui no começo, com transparência, com a capacidade de você ser simples. Eu acho que aí o pessoal que é ligado ao agro tem essa virtude, né, de ser simples, falar numa linguagem arroz com feijão, sem enrolar ninguém, entendeu? E isso, aí sim você cria uma confiança, que é outra palavra-chave aí da comunicação, para a pessoa que está do outro lado, né, que acha que você é isso, que você é aquilo, começar a te olhar diferente. Se não for com ações, se não for com amostragem, olha, eu quero te mostrar aqui, eu quero que você conheça pessoas que estão plantando soja de uma forma correta, sustentável, ou pessoas que estão criando animais, pessoas que estão hoje percebendo a importância das abelhas, por exemplo, né, que é um assunto que me interessa demais, né, a importância de você cuidar desses seres que são os fertilizadores do campo, né, ou pessoas que estão interessadas em novas formas de combater praga, né, que não é só daquela forma grosseira de mandar o veneno em tudo quanto é canto, mesmo onde, inclusive, nem precisava de veneno. Sim. Então, hoje, a tecnologia permite isso, né? De você mapear o lugar que você cuida. Você citou aí esse cientista que foi premiado, quer dizer, de cuidar do solo, de não ver o solo apenas como uma superfície, mas ver que ele é resultado de milhões e milhões de anos ali, e você poder dialogar com ele, saber o que plantar, onde plantar, quando plantar, né? Enfim, a agricultura tem uma complexidade linda demais, sabe? E é aí que eu acho que está a janela para melhorar essa comunicação com o público brasileiro. Ô, Taz, tem que começar na base, tem que começar com as crianças, tem que começar com os jovens, recente, Taz, faz o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas aqui no Notícias, a gente entrevistou 2 produtoras que são mães e que chegaram e se depararam com os seus livros, os livros didáticos dos seus filhos cheios de acusações ao agronegócio, monstros e destruidores e tal. Conceitos, né, Taz? A sociedade é formada de conceitos. E quando eles são pré-conceitos, piorou. E tá na escola, Taz. Tá na escola a raiz de uma formação bem equivocada sobre essa complexidade que você acabou de citar. Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que fazer quando tem um preconceito é reconhecer a origem dele. Certo. Tá? Se isso não acontecer, esquece. Esquece. É igual um partido político, que eu não vou dizer o nome, que não quer reconhecer que praticou corrupção, entendeu? E aí aquele monstro cresce e aquele partido não ganha nenhuma prefeitura nas eleições municipais de 2020, entendeu? Das capitais. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você pisou na bola, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer. Olha, eu pisei na bola. Não é do jeito que vocês estão falando, é desse jeito aqui. E mostrar o que aconteceu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, você entendeu? Então, a agricultura, se ela fizer isso com transparência, com tranquilidade, sem ser reativa, como você falou, sabe? Eu creio que você inicia um diálogo com aquele cara que está desconfiado de você. E nisso é muito parecida com a vida. Quando você desaponta, Carla, um namorado, né? Ou uma namorada, quem estiver nos vendo. Ah, ela ficou chateada porque ela achou que você foi naquela festa, ele ou ela, né? Você foi naquela festa e ficou olhando para a menina tal. E você não ficou, isso que é pior.
tem que falar, olha, não é isso, quem te falou foi esse, eu não sei. Ou se você ficou, o que também é possível, né? E aí é legal a gente entender que cada um de nós tem as suas fragilidades e às vezes encontra mesmo um homem atraente, uma menina bonita e acaba dando aquela tropeçada, acaba, enfim, numa prosa ali fora de horas, entendeu? Você reconhecer, olha, eu realmente bebi umas coisas a mais, fiz uma bobagem e quero te pedir desculpas, eu quero entender onde que foi que, enfim, a nossa relação ficou arranhada. Você tem que ser transparente, entendeu? Basicamente é isso que eu estou dizendo aqui. Então, quando você pratica isso, você pode levar a conversa para um outro nível. Sim. Aí você pode falar de irrigação, você pode falar do que você está fazendo, você pode falar de experiências, porque eu percebo o quanto de assunto rico que tem nesse universo, entendeu? Nessa pandemia, Carla, eu estava aqui, como todo mundo, né, cansado, sem saber o que fazer, peguei uns negócios que estavam parados aqui, umas madeiras velhas que estava juntando aranha e tal, e fiz um canteirinho num lugar que fica bem aqui em cima da minha cabeça, onde eu estou falando com vocês, aqui do estúdio onde eu trabalho. E foi uma delícia ver que nasceram as plantas, eu botei num lugar que tinha sol, não sei o quê. E para resumir, hoje eu já estou com 5 canteirinhos aqui que me ajudaram na minha higiene mental. E quando eu comecei a contar essa história e usar essa hashtag, né, roceiro urbano, de brincadeira, que aliás continua, começaram a aparecer um monte de gente, inclusive amigos meus, daqueles urbanos, daqueles chato mesmo, que tem essa opinião sobre a agricultura brasileira. Nossa, Marcelo, mas por que você está fazendo isso? Ah, por causa disso, disso, disso. E onde que você comprou essas mudas? Ah, comprei ali no Sabor de Fazenda, que fica ali na Vila Maria. É mesmo? Tem isso em São Paulo? Tem. E não sei... Aí você vai atraindo as pessoas para esse universo, você entendeu? E aí aí volto a reforçar aquilo que eu estava falando antes. Você ganha a confiança real. Você não está fingindo que você é uma coisa Sim. e está sendo, você entendeu? Você ganha uma confiança real daquilo que você está falando e chega, nós estamos aqui agora conversando. Eu estou aqui na Notícias Agrícolas, coisa que eu nunca sonhei. Eu sonhei, Taz, que você tava, olha. Ô, Taz, eu percebo que isso ajuda a criar um processo de comunicação que seja sustentável, né? Você vai atraindo as pessoas para dentro da porteira, né? Para dentro do cercado. Porque eu já entendi, Taz, que levar as informações talvez para fora da porteira seja mais complicado do que trazer as pessoas para cá para dentro. Chama para chupar uma jabuticaba, não é, Taz? Chama para tomar um leite tirado da vaca, vai começar a entender como é que funciona. A pessoa vai querer saber mais. Sabe por quê, Carla? Você tem que oferecer alguma coisa. Você disse muito bem. A pessoa tem que ter uma necessidade de conhecer você. Então, aquela pessoa que toma leite todo dia, ou que consome ovos, ou que, sei lá, tem desconfiança da carne que ela come, ela fala, uai, mas espera aí, agora eu estou entendendo de onde que vem isso. Agora eu estou entendendo que tem gente que trata desse jeito, tem gente que trata desse jeito e tem gente que trata desse jeito. Isso. E ela vai poder escolher com mais consciência. E quem produz vai poder botar valor naquilo. Veja bem que eu estou falando de algo aqui que tem a ver com comércio, tem a ver com prosperidade, tem a ver com melhorar o negócio da agricultura. E tem gente que vai ter que produzir para muita gente e o preço vai ser pequeno. E não vai atingir todos os níveis de satisfação para aquele produto. Mas tem gente que vai entender que aquele produto que ele tem pode ser qualificado num outro estágio. E tem gente que vai querer se especializar em outro. E tem gente que vai descobrir que tem fruta que ninguém consome e que pode começar a consumir, entendeu? Como aconteceu com o açaí, por exemplo. Sim. O açaí, quando eu era jovem, ninguém consumia açaí, não existia isso. E olha que eu já ia para a Amazônia desde os anos 70, e lá eu comia um pouco de açaí com os meus amigos que estavam lá, que, enfim, eu sempre fui voluntário numa ONG lá
em Santarém, chamada Saúde e Alegria. Eu sabia do açaí, mas aí chegou uma hora que os produtores de açaí conseguiram mostrar o valor daquilo. E hoje você tem açaí em Amsterdã. Se você quiser tomar um açaí em Amsterdã, você vai tomar 15 euros o copinho de açaí, entendeu? E tá lá. Então, o valor das coisas tem a ver com o que você consegue inserir de informação sobre aquilo. Por que que é saudável você consumir essa fruta? Além dela ser deliciosa, ela é boa para a saúde. Da onde que vem, né? E aí você hoje... Poxa, eu conheço lugares aqui em São Paulo que você chega lá, tem 8 tipos de açaí, não é isso? Sim. O que que é isso? É a complexidade. Você consegue ir agregando informação e valorizando o que você produz. E Taz, são duas relações afetivas fortes, a comida e a comunicação. Ambas têm uma relação com o sentimento, né? Como você se sente, né? A relação com a comida e a relação entre a comunicação e a comida são todas relações muito emocionais, né, Taz? Com certeza. E muito de dentro, literalmente, né? Você põe para dentro. Sim. Então você tem que ter confiança. Olha que lindo a gente voltar a falar dessa palavra, né? Você tem que ter confiança de onde vem aquilo. E esse é um valor que precisa ficar claro, né, para os produtores, né? Hoje eu vejo com muita alegria, viu, Carla? Porque eu, enfim, tenho hoje uma vida de poder olhar com mais calma, por exemplo, para a produção de queijo, que é um assunto que me interessa demais, né? E ver a variedade de queijos que é produzida no Brasil, né? E o quanto que um pequeno produtor consegue mostrar por que vale a pena aquele queijo que ele está produzindo, né? E daí você pode ir para outras coisas, para alface, para qualquer lugar, entendeu? Gente que agora já começa a criar comida, né? Porque os vegetarianos, por exemplo, está aumentando o número de vegetarianos. Eu tenho uma filha de 15 anos que é vegetariana, entendeu? E tem gente produzindo para esse público, né? Sim. Respeitando a vontade desse público, né? E eu, inclusive, sou um cara que eu gosto de carne, mas não sou fanático também. Mas eu, quando vou comer uma carne, eu também gosto de escolher a carne. Tanto que essa minha filha vegetariana, ela abre mão da escolha dela quando nós temos assim uma costelinha de porco. Porco ela gosta, ela é uma carne que ela abre mão, né? Mas ela já não é da carne vermelha, por exemplo, né? Então a gente tem que respeitar a diversidade de escolhas, né? E poder dialogar com essa galera. Mas como é bonito fazer isso, né, Taz? A gente inserir esse respeito nas decisões, nas escolhas, né? Assim como temos que respeitar as pessoas que, né, como a sua filha, não quero comer, não quero por meus princípios e tudo mais. Agora temos os outros amantes de churrasco que querem comer e a gente não tem que desclassificar, né, Taz, como está acontecendo. Os lacradores, né? Você fala muito sobre esses novos juízes da internet, essa nova classificação da sociedade, os lacradores, né, Taz? É ruim comer carne, faz mal para o ambiente, faz mal para todo mundo. Não é por aí, né? Sabe o que é lacração? É quando você fecha uma conversa, né? Eu estou conversando com você aqui, eu falo, não, acabou. A minha opinião é essa e acabou. Sim. Ou seja, você interrompe a conversa. Então, nós temos que fugir dessa tentação. Que é uma tentação, porque quando você lacra, o pessoal sai dando like. O pessoal gosta de uma treta. Mas gostar de treta é mais antigo que andar para frente, né? Uma briguinha aqui, outra ali, todo mundo para ver. Agora, não dá resultado, né? Não dá resultado, principalmente na comunicação. Tem um efeito, às vezes, pontual, né? Olha, fui para os trending topics, não sei o quê. Mas a médio e longo prazo, aquilo não vai fazer bem para a sua horta de comunicação, não vai fazer bem para a sua comunicação, né? Por quê? Por conta daqueles outros valores, confiança, engajamento, continuação da conversa. As pessoas querem continuar hoje a conversa, né? Eu
descobri essa comunicação nova, o início dela pelo menos, no CQC, que foi o primeiro programa que eu fiz na TV onde a gente interagia com a internet, às vezes ao vivo, inclusive, usando as redes sociais. E esse mundo não tem mais volta, pelo contrário, ele só vai se acentuar, né? Só vai se acelerar, como eu gosto de dizer. E acelerar não significa viver com pressa, mas com agilidade. E aí nós temos que entender a diferença entre essas duas coisas, né? Pressa é uma coisa que você tem quando você não tem a capacidade de lidar com todas as coisas que você tem que fazer naquele espaço de tempo. Agilidade não, você se preparou e você consegue ter, né, principalmente com equipe, né, trazer a sua equipe para realizar uma tarefa com agilidade, mas sem pressa. E tá aí mais um valor do campo, né, Tass? Há tempo de todas as coisas. Há o tempo de plantar, há o tempo de esperar, há o tempo de se desenvolver, e há o tempo de colher, e há o tempo de consumir. É mais uma coisa que está intrínseca ali nas relações humanas, né, Tass? Não tem como ser diferente disso, não tem como atropelar. Eu aprendi isso muito mesmo, você tenha certeza disso, você e as pessoas que estão nos ouvindo e vendo. Eu aprendi isso muito mesmo com a minha infância, com meu avô, que as relações humanas, elas têm um tempo, que não adianta você esquecer de preparar uma coisa e querer fazer uma pamonha, por exemplo, de um dia para o outro. Não vai sair pamonha, entendeu? Então eu tive a felicidade, Carla, de ter lá nesse sítio, por exemplo, com a família inteira, e família eu estou falando assim, 50 pessoas, que se prepararam para um fim de semana, todo mundo pegar aquele milho verde que foi colhido antes e que levou o ralador, levou as panelas, levou um monte de tralha, barbante para amarrar a pamonha, e a gente em um dia conseguir produzir uma pamonha deliciosa, aliás, de sabores, assim, o doce, o salgado, com queijo, sem queijo, tudo isso é preparação, né? Tudo isso é fazer com agilidade uma coisa, no caso, uma pamonha, que com pressa não daria certo, você entendeu? Lógico. Isso eu aprendi com a minha família, com a minha origem. Tass, a agricultura ajudou a te formar, né? No final nesse balanço dessa nossa conversa, assim, eu espero ter você muitas vezes mais no Notícias Agrícolas para a gente continuar acompanhando isso. Eu percebo como a agricultura está dentro da sua essência, né? Como te marcou, né, Tass? Você acha que isso inclusive, te ajudou a criar algumas marcas tuas ali, como o professor Tibúrcio, mega educador, o Telekid, né? A gente começou... eu acho que assim, né, Tass? Todo mundo que foi criança nos anos 90, como eu, ou a minha mãe é grata a você, Marcelo Tass, como jamais uma mãe foi. Por que isso, mãe? Mas pergunte ao Marcelo Tass, não é? E eu acho que a gente conseguiria responder tantas perguntas legais com esses caras que você trouxe pra gente, Tass. Tá na sua essência o campo, a roça, a agricultura e, finalmente, o agronegócio, né? O campo e a roça me ensinaram a ouvir. É uma coisa que eu pratico muito. Eu sou um cara de conversa, eu adoro conversa de cerca. Sabe conversa de cerca? A conversa de cerca é a internet original, né? É quando você vai para o campo e você fica sabendo de tudo o que aconteceu. Só dando aquela paradinha ali na cerca, aí chega o seu vizinho, e aí, como é que tá o dia? Ah, tá não sei o quê. E a conversa sempre é assim, ela começa de uma forma natural. Dali a pouco você está sabendo de coisas que você nem queria saber, né? Você está sabendo, né? De quem saiu com quem, de quem gritou não sei aonde e tal. E essa coisa de você conversar e ouvir, hoje, no mundo que nós vivemos, da tecnologia, até o mundo da inteligência artificial, que é o próximo capítulo
dessa próximo capítulo, não, já é o capítulo atual, apesar da gente ainda não perceber muito, né? A inteligência artificial, que é capaz de varrer grandes volumes de dados, inclusive os dados do campo, e poder tirar uma solução, ela depende do quê, Carla? Ela depende de fazer boas perguntas. E para fazer boas perguntas, você tem que ouvir bastante, entendeu? Para saber qual é o fio da meada que você vai puxar, entendeu? E por isso que eu falo, assim, sou muito grato à minha origem, gosto de falar dela publicamente, já há muito tempo que eu faço isso. Quando eu vou, inclusive, encontrar os meus grandes colegas comunicadores, por exemplo, o Faustão, toda vez que a gente se encontra, inclusive no programa dele, olha o homem de Tuverava! E o Faustão também é caipira, aquele menino, ele é do interior de São Paulo. Então, é orgulho mesmo, sabe? E porque sem essa origem, eu não seria quem eu sou, eu não teria, com todos os defeitos, hein? Tô cheio de defeitinho tal, como todos nós, mas eu não teria algumas habilidades que eu pude ter para a criação desses personagens aí que você citou. Curiosamente, eles têm muito a ver com pergunta, né? Exato. O porquê sim, de uma maneira muito óbvia, né? Do porquê sim não é resposta. É um questionamento de uma resposta que não estava muito boa. O professor Tiburcio, inclusive, é uma coisa muito explícita, né? Que é o meu amor à educação. Eu sou filho de 2 professores de escola pública, lá de Tuverava, os meus pais. Então, tá vendo como a mistura tá aí? Então, enfim, é gratidão, viu? A você, as pessoas que nos acompanharam aqui. E quando quiser, é só chamar. Conversa de cerca, hein, Marcelo Taz? Que eu sou proseira. Que eu encostei nessa cerca aqui, se você não tivesse uma agenda, Marcelo Taz, eu já tinha pedido uma pamonha, tinha mandado um delivery de comida aí pra você, e a gente aqui ficar tomando um café, fazendo um negócio. Olha, Taz, a minha gratidão imensa ao campo por ter formado um cidadão como você. Eu tô realmente muito, muito emocionada, acho que hoje é um dos dias mais incríveis da minha carreira. Eu tô há 11 anos cobrindo agronegócio e jamais pensei que o campo fosse me levar até você, assim, que é um grande ídolo de verdade de comunicação para mim, uma inspiração, uma referência. Se você pudesse me ver, Marcelo Taz, você ia ver que eu estou usando uma blusa com uma vaca estampada. Então, meu Deus. Sim, eu vou te mandar uma foto, Marcelo Taz. Não, eu não trouxe a... Eu vou mostrar, uma coisa. Eu vou mostrar uma do campo que eu tenho aqui para você, quer ver? Ó? Não, não faça isso com o meu coração, Marcelo Taz. Eu vou te mostrar 2 coisinhas aqui, ó. Uma delas, ó, essa galinha, olha que galinha simpática. Incrível. Com a roupa do CQC, que eu ganhei lá dos meus amigos de Pernambuco. Incrível. Onde se faz agricultura, lá da galera Porto de Galinhas, todo aquele lugar ali do litoral maravilhoso de Pernambuco. E esse cara aqui, ó, você conhece, não? O grande respondedor de perguntas. Olá, classe. Olá, classe. Foi um prazer conversar com Notícias Agrícolas. Até logo. Nossa senhora. Marcelo Taz, nessa redação hoje não se sabe se o preço da soja sobe ou desce, se tem café, se está chovendo, por quê? Mobilizei a redação desse site, tá todo mundo chorando e eu aqui segurando a emoção, mantendo a elegância na nossa conversa. Parabéns pelo trabalho de vocês, de cada um de vocês. Obrigado pelo convite, Carla. E quando quiser, chama pra gente tomar um outro cafezinho desse. Tá combinado, Marcelo Taz. Eu espero que seja logo, eu espero que seja presencial da próxima vez, Taz, para eu mais uma vez te dar um abraço de agradecimento por tudo que você traz para a nossa comunicação e principalmente agora com toda essa mensagem para o homem brasileiro do campo, para as mulheres, para os jovens que estão cada vez mais querendo ficar na roça, que coisa boa isso. E você inspira demais, tá? Você inspira e vejo que vai muito além da comunicação, o alcance da sua referência. Muito, muito obrigada, Taz.
Valeu, turma. Parabéns pelo trabalho e vamos juntos, sempre.